Oi, terceira série, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana com o PM de Química. O PM de hoje vai ser sobre a polaridade das moléculas. Com isso, a gente vai falar um pouco sobre solubilidade também, já que as duas coisas estão muito ligadas uma na outra. Vocês já repararam que os compostos que são formados por ligações iônicas ou ligações metálicas quase sempre estão sólidos à temperatura ambiente? Porém, os compostos que são formados por ligações covalentes pode ser encontrado em diferentes estados, tanto sólido, líquido ou gasoso. Isso pode ser explicado pela polaridade das ligações e também pela polaridade das moléculas. Outras propriedades da substância também são explicadas por isso, como ponto de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Por isso que é importante a gente estudar a polaridade tanto das ligações quanto das moléculas, que é a aula de hoje. Quando falamos sobre polaridade das ligações, nós estamos analisando somente dois átomos, aqueles que participam da ligação química. Aqui, por exemplo, H e F. Eu vou analisar a ligação que existe entre eles, vou analisar a polaridade dessa ligação. Então, eu não tenho que analisar a molécula inteira, se a molécula for maior, né? Aqui coincidiu de ser um composto diatômico, mas se fosse um composto enorme, a gente teria que analisar cada uma das ligações. Então, aqui, eu analiso essa ligação química. Se nessa ligação química os elétrons estão igualmente compartilhados, é uma ligação apolar. Agora, se existe diferença no compartilhamento desses elétrons, é uma ligação polar. Mas como é que eu vou saber disso, professora? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, é uma coisa que eu bati sempre na tecla com vocês, né, desde o começo do ano, lá no presencial, que é a sequência de eletronegatividade. Qual que é a sequência de eletronegatividade? Essa daqui, né? O elemento com maior eletronegatividade da tabela periódica é o flúor. Professora, eu não lembro o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons. Então, o flúor é o elemento da tabela periódica que mais atrai elétrons. Em seguida do oxigênio, nitrogênio, tá vendo? É crescente. Então, o maior é o flúor, porque o começo da seta está no flúor. Para quem prestava atenção na aula, né, eu falei até aquela frasezinha de eletronegatividade para vocês, né, do fui ontem no clube, bronzear e sair com a pele horrível. Professora, tem que saber disso para sempre? Sim, para sempre. Pois bem, ligações covalentes polares, os pares de elétrons estão mais próximos de um átomo do que de outro. Aqui eu trouxe dois exemplos, o HCl e o HF. Entre o HCl, qual que é mais eletronegativo? O cloro, né? Então, ele fica parcialmente com uma carga negativa. Por que parcialmente? Porque os elétrons estão mais perto dele. Porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Só que aqueles elétrons só estão mais perto deles. Eles continuam sendo do hidrogênio. Porém, estão mais perto do cloro. Mas o cloro não ganhou esses elétrons. Então, é parcialmente. Só seria totalmente negativo se o hidrogênio doasse o cloro para doasse os elétrons para o cloro. Isso é possível? Não, porque a gente está em uma ligação covalente. Só é possível doação de elétrons em uma ligação iônica. E com isso, o átomo de hidrogênio fica parcialmente positivo, porque é como se ele estivesse distante dos seus elétrons. Por que ele não é totalmente positivo? Porque ele não chegou a perder os elétrons. O átomo só é totalmente positivo quando acontece a perca do elétron, né? A perda do elétron. Então, essa ligação é covalente polar, porque eu tenho essa setinha aqui me indica uma eletronegatividade excessiva para o lado do cloro. Então, os elétrons estão deslocados do cloro ali, estão pertinho do cloro e longe do hidrogênio. Então, está desbalanceada a eletronegatividade dessa molécula. Então, pelos elétrons estarem mais perto do cloro, essa ligação aqui é polar. Observe que eu falei da ligação. A molécula não tem nada a ver.
A molécula a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a ligação do HCl é polar. No HF, o que acontece? Qual que é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o flúor? O flúor, né? Porque o flúor é mais eletronegativo do que qualquer outro elemento da tabela periódica. Ele é o elemento mais eletronegativo que existe. Então, ele está puxando os átomos do hidrogênio para pertinho dele. Então, o hidrogênio fica com carga parcial positiva, porque os elétrons estão separados dele, e o flúor fica com carga parcial negativa, porque os elétrons do hidrogênio estão muito pertinho dele. Então, o meu momento dipolar está deslocado para o F. Percebe essa palavra que eu falei agora? Momento dipolar é uma palavra nova, né? A gente não tinha usado ainda. Ele é representado por essa letra aqui grega, o Mi, e significa não, né? Representa para onde está a eletronegatividade, né? Onde está a tendência dos elétrons irem. Então, aqui, meu momento Mi, né? O momento dipolar, está para o F. Por quê? Porque o F é mais eletronegativo. O F está puxando os elétrons. Então, é perto dele que fica. Aqui, o momento Mi está para onde? Está para o cloro. Por quê? Porque o cloro está puxando os elétrons para ele. Agora, né, as apolares. Bom, as ligações apolares, os elétrons estão sendo igualmente compartilhados. Aqui, cloro e cloro. Quem é mais eletronegativo? Não tem, né, gente? A eletronegatividade é igual. Se eles são iguais, a eletronegatividade também vai ser igual. Então, igualmente compartilhado. Aquele momento Mi, o momento dipolo, não existe aqui. Em moléculas apolares, o momento Mi não existe. Não tem momento dipolar porque não existe a diferença de eletronegatividade. Então, os elétrons estão sendo igualmente compartilhados. Então, quando isso acontece? Sempre que eu estou ligando dois átomos iguais. Agora, em moléculas diatômicas, podemos criar regra? Podemos. Em moléculas diatômicas, se for diatômica com átomos iguais, se forem dois átomos iguais formando uma molécula, as ligações sempre serão apolares. Agora, se forem dois átomos diferentes, as ligações sempre serão polares, certo? Aqui, agora eu tenho um exemplo para vocês. Entre C e H, a ligação é? Quem é mais eletronegativo? O carbono, que o hidrogênio, né? Então, meu momento Mi nessa ligação está para cá. O do carbono e hidrogênio aqui de baixo, esse hidrogênio está para cima. Vocês concordam? E desse hidrogênio com carbono está para baixo. Por quê, professora? Porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele está puxando os elétrons do hidrogênio para pertinho dele. Como eu sei para onde vai essa setinha? A setinha acompanha os elétrons. Se os elétrons estão pertinho do cloro, a setinha está apontando do cloro não, gente. Se os elétrons estão pertinho do carbono, a seta está apontando para o carbono. Agora aqui, entre cloro e carbono, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, meu momento dipolo dessa ligação vai estar para o cloro. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo, então os elétrons do carbono estão pertinho do cloro, certo? Então, ficou claro que a gente tem que analisar sempre ligação por ligação em uma molécula? Agora vamos falar da polaridade das moléculas. As moléculas também podem ser classificadas em polares ou apolares, tá bom? Aí, nesse momento, a gente vai analisar a molécula toda, porque aí a gente vai classificar a molécula, não a ligação. Mas por que esse momento dipolar tem esse nome, né? Porque nas moléculas, né, na polaridade das moléculas, também vai aparecer um momento dipolar. Sempre que a gente falar em polaridade, vai aparecer um momento dipolar. Ele se refere a uma carga parcial. A carga parcial a gente já sabe o que é. É aquele parcialmente positivo e parcialmente negativo. O que é mais eletronegativo, o átomo que é mais eletronegativo, ele fica parcialmente negativo. E o outro que é menos eletronegativo fica parcialmente positivo. Então, ele
essa diferença de eletronegatividade gera uma diferença de polaridade. E com isso, dipolar. Porque tem dois polos na molécula. Eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Professora, mas é parcialmente. Mesmo assim, eu tenho um polo parcialmente negativo e outro polo parcialmente positivo. Então, existe duas polaridades na mesma molécula, por isso dipolar. Agora vamos ver a molécula polar. Como vocês já sabem agora a ligação apolar, vai ser muito fácil entender molécula polar. Porque se você lembra do que é ligação apolar, a molécula polar vai ser o quê? Uma molécula que não tem resultante, uma molécula que não tem momento dipolar, que o momento dipolar é igual a zero. Quando isso vai acontecer? Em moléculas diatômicas que os átomos são iguais, como por exemplo F2, I2, H2O2, e quase sempre, vocês prestaram atenção no quase, né? Quase sempre uma molécula que tem os ligantes iguais. Quase sempre. Por que quase? Porque a gente tem que observar a geometria da molécula, tá bom? Não é toda a geometria que favorece a polaridade. Então, aqui no exemplo, CO2. O que acontece? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o carbono? O oxigênio. Então, o carbono está puxando para perto dele os elétrons. Então, está parcialmente negativo e parcialmente positivo. Por que anulou? Porque o oxigênio da esquerda está puxando os elétrons para ele e o da direita está puxando os elétrons para ele. Então, eu fiquei com duas setas em sentido contrário. Lá na física, quando eu tenho dois vetores de mesmo tamanho em sentidos contrários, o que acontece? Anula. Então, eu anulei essa diferença de polaridade. Como eu anulei a diferença de polaridade, eu não tenho momento dipolar. Se eu não tenho momento dipolar, molécula apolar. Aqui eu trouxe outros exemplos, né? CCl4, o cloro mais eletronegativo que o carbono, puxando os elétrons para si. Só que o que acontece? A resultante deles vai ser igual a zero. A resultante desses vetores vai ser igual a zero. E no BF3 a mesma coisa. A resultante dos ligantes vai ser igual a zero. Já na molécula polar, o vetor momento dipolar ele é diferente de zero. Então, eu tenho uma resultante. Isso acontece sempre em moléculas diatômicas com átomos diferentes, como, por exemplo, HBr, HCl, HF, ou em moléculas que tenham ligantes diferentes, ou ainda em que tenham pares de elétrons disponíveis, como por exemplo a água. Aqui eu trouxe a representação dos vetores, mas nem precisava, porque o oxigênio da água ele tem pares de elétrons disponíveis, tem elétrons disponíveis em cima. Então, esses elétrons disponíveis fazem com que a molécula seja polar, certo? Aqui a amônia, que é o NH3, mesma coisa, tem pares de elétrons disponíveis, é polar. Agora, por último, a solubilidade dos compostos, né? Eu não vou adentrar muito nesse tema, porque é tema para outra aula, mas eu só queria lembrar para vocês de polar solubiliza polar e apolar solubiliza apolar, tá bom? O exemplo mais clássico que tem é da água e óleo, né? Água e óleo não se misturam por dois motivos, né? A diferença de polaridade entre eles e a diferença de densidade, tá bom? Então, é um assunto também do nosso dia a dia. Só queria lembrar esses tópicos para vocês. Então é isso, gente. Corre para as atividades, posta lá no Classroom. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp. Até a próxima aula.